Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo, no esboço que nós vamos observar, ele inicia, como ele faz praticamente todas as cartas dele, com uma saudação. Quem está escrevendo para quem, e sempre uma bênção que vem nesses primeiros versículos. Depois, do versículo 3 a 11, ele frisa o motivo de ter deixado Timóteo em Éfeso. O trabalho que Timóteo tinha, a missão do trabalho dele. Do versículo 12 ao versículo 17, ele fala sobre a própria missão dele. Como ele também tinha uma responsabilidade e um privilégio de servir. Enfatiza o fato que ele foi resgatado por Jesus para ter esse privilégio de servir a Cristo. E no final do capítulo, do versículo 18 a 20, ele volta a falar novamente sobre a responsabilidade e o dever de Timóteo e usa um contraste entre Timóteo e mais duas pessoas para ilustrar o ponto que ele introduziu já no começo do capítulo. O problema de pessoas que se desviavam, deixando a pureza do Evangelho e aceitando outras ideias, outras doutrinas e práticas que vêm do homem. Então é isso que nós vamos ver no capítulo 1. Resumidamente, esses pontos. Começando agora, versículos 1 e 2. A saudação. E só mais uma observação sobre a maneira que nós vamos estudar. Eu sei que nós poderíamos pegar um monte de palavras aqui e correr para 1000 versículos em outras partes da Bíblia, para achar outros versículos que usam a mesma palavra, que falam do mesmo assunto. E o problema com esta abordagem, nós vamos ver alguns outros versículos em alguns outros livros, mas o problema de ficar todo o tempo correndo para outros lugares é que muitas vezes nós não percebemos o desenvolvimento do pensamento do próprio trecho aqui. Então imagine que você estivesse com Timóteo no dia que ele recebeu essa carta, e aí ele abre a carta e começa a ler. E é assim que nós vamos procurar entender o que Paulo falou para Timóteo. Não parando para examinar cada palavra, vamos examinar algumas. Não procurando correr para todos os versículos na Bíblia que falam do mesmo assunto. Vamos estudar em outras ocasiões os outros livros que falam das mesmas coisas. Mas procurando entender o que ele diz aqui. Em alguns pontos, sim. Vamos acrescentar algumas coisas que vêm de outros livros para ajudar um pouco mais no entendimento do que tem aqui. Então, a saudação que ele apresenta aqui, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada muito diferente do que Paulo faz nas outras epístolas dele. Ele começa identificando o remetente, ele mesmo. Em algumas cartas, Paulo fala de outras pessoas que estavam juntos com ele. Neste caso, ele citou mais alguém? Não. Paulo não fala Paulo e Timóteo, porque Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo não está junto com ele e não cita mais ninguém. Mas ele diz que ele é apóstolo de Jesus, como em quase todas as cartas dele, ele afirma essa posição especial. E que ele recebeu esse papel de apóstolo pela ordem de quem? Mandato de Deus. Não foi uma coisa que o homem decidiu, não foi uma coisa que Paulo mesmo definiu, mas que Deus definiu. E assim ele foi chamado de apóstolo porque Deus chamou. Ele manda a carta para Timóteo. Já falamos em outra aula sobre Timóteo. As informações que nós temos do livro de Atos. Começou a acompanhar Paulo a partir de qual viagem? Das 3 que Paulo fez. Começou a acompanhar a partir da segunda viagem de Paulo. Ele provavelmente foi convertido na primeira, começou a acompanhar Paulo em Atos 16 a partir da segunda viagem e também participou da terceira. Participou também da prisão de Paulo depois e agora Paulo está preso, provavelmente uma segunda prisão dele, e Timóteo em liberdade quando Paulo manda esta carta para ele. Ele descreve Timóteo como verdadeiro filho na fé. E isso realmente faz sentido, entendendo que Timóteo, tudo indica que Timóteo foi um convertido na primeira viagem, quando Paulo estava em Listra, e agora ele descreve como filho na fé, e manda para ele essa saudação,
como usa a linguagem frequentemente nas epístolas dele, das 3 palavras que ele usa aqui no versículo 2, 2 ele usa em quase todas as epístolas. Aqui ele fala sobre a fé, sobre a graça, a misericórdia e a paz. O verdadeiro filho na fé, mas a graça, misericórdia e paz. Quais 2 destas palavras aparecem em praticamente todas as epístolas? Graça, misericórdia e paz. 2 delas sempre encontramos. Quais? Graça e paz. Aqui ele também frisou a misericórdia. A misericórdia vai fazer parte da mensagem dele daqui a pouco, quando ele fala sobre a sua própria conversão. Mas a graça, a misericórdia e a paz, não de Paulo, mas de Deus Pai e de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo e o Pai que chamaram Paulo para ser apóstolo, também ele chama a graça, a misericórdia e a paz deles para a vida do próprio Timóteo. Então, basicamente, a saudação padrão aqui no começo da epístola. Agora, do versículo 3 até o versículo 11, Paulo enfatiza a responsabilidade de Timóteo, especialmente o trabalho de Timóteo na cidade onde ele estava. Paulo pediu para Timóteo ficar em qual cidade? Éfeso. E isso, nós não temos registro disso nas epístolas, no livro de Atos, nem nas outras epístolas. E também, como nós comentamos já no final da segunda carta, Paulo vai falar sobre a sua morte iminente. Tem várias coisas que sugerem que esta carta tenha sido escrita de uma segunda prisão de Paulo, que aquela prisão de Atos, ele teria sido posto em liberdade, fez mais alguma viagem ou viagens para vários lugares, e provavelmente foi nessas viagens que ele deixou Timóteo em Éfeso, ele continuou para Macedônia e foi preso, talvez na Macedônia, talvez em outro lugar, e agora manda a carta para Timóteo. E uma missão dele, versículos 3 e 4, de admoestar contra os falsos ensinamentos, que alguns estavam já levantando para desviar pessoas da fé em Cristo. Versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, logo no começo aqui, ele identifica algumas coisas e o motivo principal de ter pedido para Timóteo ficar. Os perigos que ele cita aqui, que ele precisava admoestar contra falsos ensinamentos, ele fala sobre outra doutrina. É o único lugar na Bíblia que fala sobre outra doutrina? Não, é comum isso. A carta aos Gálatas, por exemplo, uma das primeiras epístolas de Paulo. 1 Timóteo seria entre os últimos livros que ele escreveu. Mas a carta às Gálatas, ele falou que eles estavam deixando o evangelho de Cristo e aceitando outro evangelho, outra doutrina, a ideia de voltar para a lei. E tem alguns elementos disso óbvios, já no que ele fala aqui, também de um problema de voltar para algumas coisas da lei, ou talvez algumas distorções em relação à lei do Antigo Testamento. Também ele fala sobre fábulas e genealogias. O Antigo Testamento é um livro de fábulas? Não. Paulo não está falando do Antigo Testamento. Ele nunca tratou o Antigo Testamento com desrespeito assim. Mas existia uma certa mitologia entre os judeus, como também entre outros povos, gregos, outros tinham também, onde eles usavam algumas coisas verídicas, mas acrescentavam outras ideias, outras histórias, outras fábulas. Genealogias. Ele fala que genealogias sem fim. Para o judeu, genealogias eram importantes? Muito. Para o cristão, genealogia tem importância? Eu ficaria surpreso se alguém aqui consegue falar para mim o nome de ancestrais voltando 5 gerações. Acho pouco provável que tenha alguém aqui. É muito difícil achar alguém que consegue isso.
genealogias não têm a mesma importância para nós. Algumas pessoas estudam só por curiosidade, mas em termos do nosso serviço a Cristo, na verdade não importa nem quem era seu pai, muito menos avô, bisavó, etc. Para o judeu era importante? Com certeza. Para ter direito de entrar na presença de Deus no templo do Antigo Testamento, o homem precisava saber alguma coisa de genealogia? Ele teria que traçar a genealogia dele até Arão, até os levitas, quando Deus deu a lei. Então era uma coisa importante para eles. Mas agora para o cristão, ele fala, não deixe alguém levar vocês para uma preocupação com genealogias sem fim. O problema de deixar alguém levar para outra doutrina, para fábulas, para genealogias, é que isso acaba envolvendo as pessoas em discussões que não levam a nada. Como em outros aspectos, observamos bastante isso hoje. Às vezes de pessoas que acham que descobriram alguma coisa que mais ninguém percebeu, talvez a pronúncia correta de uma palavra hebraica, e acham que por isso são superiores aos outros. E assim começam a criar discussões, debates sobre isso, a maneira perfeita de soletrar uma palavra, de pronunciar uma palavra. A nossa salvação depende da pronúncia certa de uma palavra? Então, o problema dessas doutrinas e fábulas é de provocar discussões que não contribuem ao serviço a Cristo. Se nós vamos servir a Cristo, não vai ser na base dessas genealogias e fábulas, nem nas doutrinas dos homens, mas na base do Evangelho de Cristo. Agora, ele continua, versículo 5 é um versículo-chave. Inclusive, ele vai voltar e usar a linguagem que vem do versículo 5 no final do capítulo, e nós também reconhecemos esta linguagem como linguagem crítica em relação ao nosso serviço a Cristo hoje. Olha o que ele diz aqui, do versículo 5 ao 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ele já começa essa epístola com uma linguagem bem forte, criticando esses falsos mestres. Mas o contraste aqui, enquanto eles se preocupam com genealogias, com fábulas, nós devemos servir a Deus nos preocupando principalmente com o quê? O amor. O que Jesus falou? Os dois grandes mandamentos, a base de qualquer lei revelada por Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Então ele começa aqui, que tudo isso de avisar sobre o perigo de outras coisas é para não perder a ênfase devida no amor. O amor que procede, e aqui uma série de coisas que ele cita, versículo 5, de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Contrastando estas palavras com as coisas que Jesus falou em Mateus 23, sobre os fariseus preocupados com as tradições dos anciãos. Eles demonstravam as qualidades que ele descreve aqui, de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Não, Jesus acusou de hipocrisia como o problema principal deles. Então alguém que volta e faz a mesma coisa, que tenta criar suas próprias tradições baseadas na lei, enfrenta essas dificuldades aqui. E ele nos chama a olhar para dentro, para as nossas atitudes, para a pureza de coração, o coração, a consciência limpa e a fé sem hipocrisia. Os desviados, as pessoas que deixavam estas coisas, versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, do amor, da pureza, da sinceridade, se desviando destas coisas, perderam-se, ele diz, em loquacidade frívola.
palavras sem valor, uma eloquência, mas que não leva a nada. Hoje em dia, tem muitas pessoas eloquentes. Tem algumas pessoas, se você só ficar ouvindo a pessoa falar, pode ficar admirado com a eloquência da pessoa de expressar ideias. Mas se essas ideias vêm da própria pessoa e não da revelação de Deus, vai levar para alguma coisa de benefício em termos da nossa salvação? Nenhum. E é isso que ele está dizendo, são palavras eloquentes, mas inúteis, porque não levam à salvação. E versículo 7, pior ainda, ele descreve aqui como mestres sem entendimento. Pessoas que falam um monte e podem até enganar as pessoas pela eloquência quando falam, mas o que ele descreve aqui? Que eles não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre o que falam. Então vão falar um monte de coisa, mas não têm entendimento de fato de nada do que estão dizendo. Existiam falsos mestres com essas características na época de Timóteo e de Paulo. Ainda bem que não existem mais. E infelizmente nós precisamos estar nos defendendo constantemente contra as mesmas coisas, dentro e fora. Qualquer um de nós pode desenvolver um coração cheio de hipocrisia, pode corromper a consciência, como também podemos ser facilmente enganados por outras pessoas, se não tiver essa defesa constante de manter o amor, de manter o coração puro, a consciência boa, a fé sem hipocrisia. Nós também podemos ser levados para as mesmas coisas. Agora, versículo 8 a 11, ele ainda falando com Timóteo sobre suas responsabilidades, ele cita aqui algumas coisas sobre a lei. E nesta parte, sim, eu vou abrir um pouquinho mais, citar algumas coisas que vêm de outros livros, para ajudar no entendimento equilibrado da lei do Antigo Testamento. Vamos ver primeiro o que ele diz, do versículo 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Então, isso que Timóteo tem como responsabilidade, e Paulo também como responsabilidade. O contraste entre aquelas pessoas desviadas, que seguiam fábulas, outras doutrinas, palavras eloquentes, mas vazias, e as pessoas que realmente procuram servir a Cristo e que reconhecem a sã doutrina do Evangelho. Então vamos observar algumas coisas que ele diz aqui. Primeiro, a lei. Quando ele fala sobre a lei, se refere a qual lei? A lei do Antigo Testamento, que Deus revelou por meio de Moisés. Ele diz que essa lei é boa. E nisso observamos a importância de evitar alguns extremos. Eu conheço pessoas hoje que têm a atitude que nós poderíamos pegar a Bíblia, achar onde divide entre Malaquias e Mateus, rasgar, jogar fora tudo que vem antes de Mateus e só ficar com o Novo Testamento. Eu sei que nós somos governados pelo Novo Testamento, mas isso não quer dizer que devemos jogar fora tudo que vem antes disso. Romanos capítulo 7, versículo 12. Paulo disse: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa. Então, essa coisa boa é a lei. O que ele está mostrando aqui não é a lei que foi o problema, é o pecado que foi o problema. Por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, ele diz.
O problema de carnalidade, o problema de pecado é do próprio homem, não da lei em si. A lei é boa, ele diz, quando usada de maneira certa. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Alguns fatos importantes sobre a lei do Antigo Testamento que ajudam a manter um equilíbrio certo. Ele diz aqui, 1 Timóteo capítulo 1, que a lei não é para o justo, é para o transgressor. E até ele cita vários exemplos disso, versículo 9 e 10, uma lista de pecados que pessoas cometem. E diz que a lei foi feita justamente para pessoas assim. Romanos capítulo 3 reforça o entendimento da mesma coisa. Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo disse, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei não foi feita para a pessoa que já estava fazendo tudo certo, se existisse esta pessoa. A lei foi feita para alertar o pecador. E assim, quando ele dá essa lista de impuros, profanos, sodomitas, etc., ele está mostrando características daqueles que se rebelam contra Deus, e a lei servia para dizer, está errado, para identificar o pecado. Gálatas 3, versículo 22, o efeito disso. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Interessante que nisso, mesmo a lei não servindo para salvar, mesmo sendo descrito como a aliança da morte, mas a lei tinha uma função boa. Identificando o problema do pecado, a lei servia para conduzir o homem para quem? Para Cristo. Para a resposta, a solução que nós precisamos para esse problema do pecado. Agora, os justos vivem sob a lei? Não. Inclusive, voltando agora para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Agora, devemos entender isso no contexto do Novo Testamento. Nós podemos ser justos no sentido de obediência perfeita à lei? Alguém consegue? Nenhum de nós. Romanos 3 deixou isso bem claro. Todos nós pecamos. Mas nós podemos ser justos? Sim. Justificados. A justiça que nós temos vem por meio do perdão, da misericórdia. Agora, para quem Jesus perdoou, essa pessoa vive sob a lei? Não. Nós vivemos na graça e não sob a lei. E assim, vários trechos que mostram isso, rapidinho, alguns exemplos. Gálatas 3, versículo 24. Paulo disse, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Versículo 24, o aio é o quê? A lei. Versículo 25, nós não vivemos subordinados à lei, ao aio. Romanos capítulo 7, a mesma ideia. Paulo, como judeu, diz aqui, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Mesmo os judeus que viviam sujeitos à lei, ele diz que agora não estamos mais subordinados, sujeitos à lei. Então, os justos, os justificados em Cristo, não vivem subordinados à lei do Antigo Testamento. Mas ele ainda assim diz que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Versículo 8. Então é possível hoje alguém usar a lei de modo legítimo? É possível e é necessário. É isso que ele está dizendo. Como é que nós usamos a lei do Antigo Testamento hoje? E o que nós observamos? Muitas coisas no Novo Testamento encontramos também no Antigo Testamento, porque os dois testamentos vêm do mesmo Deus, baseado no mesmo princípio. Qual é o princípio fundamental atrás da lei do Antigo Testamento? O amor. Qual é o princípio fundamental atrás da nova aliança?
o amor. Então, implícito nisso, são muitos os mandamentos dados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E por isso nós encontramos muitas das mesmas coisas. Essa lista de coisas que ele condena aqui. Era pecado matar no Antigo Testamento? Sim. No Novo? Sim. Honrar pai e mãe. Outro exemplo disso. Impuros, sodomitas. Coisa que Deus condenava no Antigo, ele condena no Novo? Sim. Porque o princípio atrás é o mesmo. Eu não estou dizendo que todos os mandamentos do Antigo Testamento fazem parte do Novo. Não fazem, não é o caso. Tem muitas coisas. Sacrifícios de animais. Um sacerdócio separado, distinto de outros servos do Senhor. Lugar especial para o louvor, o templo do Antigo Testamento. O dízimo, o sábado, várias coisas ele deu para os israelitas e não deu para nós, na nova aliança. Mas os princípios atrás das duas alianças são os mesmos. Amar a Deus e amar ao próximo. E hoje nós usamos a lei para coisas boas. Quando ele fala de usar de uma maneira boa, alguns exemplos disso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Um uso do Antigo Testamento válido é de aprender dos maus exemplos. Ele diz aqui, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aprendemos de exemplos ruins. Romanos 15, versículo 4. Aprendemos a confiar em Deus, por causa de muitos exemplos do Antigo Testamento de promessas cumpridas. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Se ele diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, e alguém vem hoje e diz que nós devemos rasgar e jogar fora o Antigo Testamento, está rejeitando algo que Deus deu para o nosso benefício. Hebreus capítulo 11 é outro exemplo que nos ajuda. Hebreus 11 tem uma lista de exemplos de pessoas fiéis. Nós aprendemos desses exemplos? Com certeza, do Antigo Testamento. E assim Paulo chega a dizer em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se negligenciarmos o estudo do Antigo Testamento, nós vamos trazer sobre nós consequências desta ignorância da vontade de Deus. Precisamos estudar, mas de uma forma equilibrada. A lei e a sã doutrina do Evangelho vem da mesma fonte. Vem do princípio do amor de Deus. E assim nós precisamos tanto do estudo do Antigo Testamento como da obediência ao Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, continuando aqui, no final do versículo aqui, ele fala sobre aqueles que se opõem à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. A sã doutrina se encontra onde? No Evangelho de Jesus Cristo, no Novo Testamento, na Nova Aliança. E onde nós devemos achar essa doutrina saudável é no Evangelho que Paulo mesmo pregava. Agora que Paulo, no versículo 11, começou essa transição, ele mesmo foi encarregado de pregar o Evangelho. Do versículo 12 ao 17, ele vai frisar exatamente isso. O que aconteceu na vida dele e a responsabilidade que isso trouxe sobre Paulo. Ele diz, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então aqui no versículo 12, Paulo começa dizendo que ele estava grato. Grato porque ele teve o privilégio de fazer o quê? De servir. O que significa a palavra ministério? Às vezes, hoje, pessoas usam a ideia de uma coisa grande, que eu tenho meu ministério, para se engrandecer com isso. Mas o que significa a palavra? Tarefa, serviço. Então, Paulo está dizendo aqui que eu me considerei, que Deus me considerou fiel,
me dando um serviço, me dando um lugar de trabalho. Em outros lugares ele se descreve como escravo de Cristo. Ele está dizendo, eu sou grato por ser escravo de Cristo, para ter o meu serviço a Ele. Porque eu não mereço isso, ele diz. Continuando no versículo 13, ele começa a falar sobre o que mudou na vida dele. Como ele passou de perseguidor a pregador do Evangelho. Versículo 13. A mim, ou seja, foi dado a mim esse serviço. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele passou de ser perseguidor a ter esse serviço de pregar a palavra. E diz que Deus mostrou a misericórdia porque ele agiu na ignorância. Deus só mostra misericórdia para os ignorantes? Não. Ele também oferece misericórdia para as pessoas que deliberadamente têm pecado contra Ele, mas depois se arrependem e vêm buscando o perdão. Mas aqui Paulo talvez esteja frisando a condição do seu próprio coração. Quando ele fazia coisas erradas, ele fazia com a consciência boa ou ruim? Boa. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Na incredulidade, ele não acreditava em Cristo. Na ignorância, ele não entendia que Jesus era de fato o Messias. Então ele fazia na boa consciência coisas erradas. Aqueles que estavam enganando e desviando as pessoas, no versículo 5 a 7, tinha boa consciência nisso? Não. Aqueles que ele vai descrever, no versículo 19 e 20, que fizeram naufrágio da fé, tinha boa consciência nisso? Não. Mas Paulo tinha. E assim ele foi transformado de perseguidor a pregador. Deus foi misericordioso, ele diz no final do versículo 13, continuando no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 15 é chave. É um resumo que ele apresenta do Evangelho aqui. Paulo mesmo agia na incredulidade, na ignorância, mas a graça de Deus o levou a conhecer o amor em Cristo. E assim ele teve esse privilégio de sair daquela vida de rebeldia. E a mensagem do Evangelho, bem resumida, no versículo 15, Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os pecadores. Por isso que nós estamos estudando esse livro. Por isso que nós estamos aqui procurando servir a Cristo. Porque Ele veio para nos dar uma segunda chance que nós não merecemos. Paulo se viu como o principal dos pecadores. Ele era pior do que nós? Nós todos pecamos contra Deus. E assim nós todos precisamos desta misericórdia que Ele demonstra para conosco. Versículo 16 e 17, ele faz um argumento que acho que vale a pena a gente também lembrar em nossa vida, no dia a dia. Quando Paulo fez essa transformação pela graça e misericórdia de Deus, deixou de ser blasfemo e perseguidor, passou a ser escravo de Cristo, pregador do Evangelho. Isso servia como testemunho do poder de Deus, do poder de trazer essa transformação para ele. Olha o versículo 16 e 17. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o argumento que Paulo está fazendo aqui. Se alguém pode olhar para a minha vida e a minha transformação, deixei de ser aquele homem que eu era para ser agora esse servo que eu sou, pela graça de Deus.
E se alguém pode ver isso na minha vida, podem perceber que Deus pode fazer a mesma coisa na vida de qualquer um. Existe uma tendência, até às vezes entre cristãos, de limitar o poder de Cristo para transformar uma vida. Você já ouviu alguém falar sobre alguém que estava talvez mergulhado no pecado? Não, para que não tem jeito. Ou talvez já ouviu alguém falando sobre a sua própria vida. Não tem jeito. Nunca vou conseguir. E às vezes pessoas se entregam ao pecado, desistem de qualquer tentativa de sair do pecado, acreditando que nem Jesus consegue consertar essa vida. O que ele mostrou em Paulo? Um dos principais adversários de Cristo se tornou um dos principais defensores de Cristo. Agora, se Jesus foi capaz de salvar Paulo, qual de nós seria fora do alcance do poder de Cristo? Nenhum. Ninguém. E é isso que ele está dizendo. Então, sim, às vezes é isso. Às vezes a pessoa simplesmente não quer. E às vezes a pessoa não acredita que há jeito, que Deus teria como consertar a vida. E é isso que nós precisamos reconhecer, que Ele tem poder para isso. Ele pagou o preço. Às vezes nós não queremos pagar o preço em nossa própria vida. Às vezes é mais fácil deixar a vida quebrada do que pagar o preço de consertar a vida. Se alguém já tentou conversar comigo quando estou sentado no banco de motorista do meu carro, talvez percebeu que eu não baixei o vidro, abri a porta. Faz tempo que o vidro elétrico do lado do motorista do meu carro está quebrado, não funciona. E o fato é bem simples. Eu não quero gastar o dinheiro para consertar. É um pouco caro. Eu prefiro abrir a porta. Cada vez que eu entro no estacionamento, tenho que pegar aquele ticket, que eu abro a porta para pegar. Cada vez que eu passo no pedágio na estrada, abro a porta para pagar o pedágio. Eu prefiro fazer isso do que gastar o dinheiro para consertar o vidro elétrico. E às vezes, na nossa própria vida, é assim. Não queremos tratar do problema, não queremos consertar a vida quebrada, porque o custo é muito alto. Mas há uma diferença. Quando medimos custo-benefício, eu estou medindo custo-benefício em relação ao vidro do meu carro, chego à conclusão que o benefício é menor do que o custo. Mas quando se trata de consertar uma vida quebrada, o custo nunca vai ser maior do que o benefício. Qual o benefício de deixar Jesus consertar essa vida? A vida eterna. E o custo, vai ter um custo para nós, mas o custo maior, quem pagou já? Jesus. Ele veio ao mundo para salvar o pecador. Então nós precisamos reconhecer que há jeito e há condições de consertar a vida quebrada e motivo para isso. A salvação de Paulo dá esperança para todos. Deus, quando Ele faz isso, versículo 17, merece a glória. Por isso que Ele tem feito. Agora, rapidinho, os últimos 3 versículos do capítulo, do 18 ao 20. Já está acabando o tempo, vamos completar aqui. Mais uma vez, Paulo fala sobre a responsabilidade de Timóteo. Então ele tinha começado com isso, desviou para falar sobre a sua responsabilidade. Agora volta Timóteo com estas palavras no 18 ao 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o que ele comenta aqui nesse versículo 18 e 19? Paulo diz, eu te encarrego. Paulo tinha dado responsabilidade para Timóteo. Acima disso, quem tinha dado responsabilidade para Timóteo? Cristo. E até ele sugere isso quando ele fala sobre o papel dele confirmado por meio de profecias. Deus estava atrás disso. Deus que tinha chamado, como na verdade Deus chamou todos nós a servir, a pregar, a ensinar, a nos entregar a Cristo.
capítulo 4, versículo 14, ele vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão de profecias, quando ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, esse papel de Timóteo foi confirmado por meio de profecias. Nós não temos registro de exatamente como ou quando aconteceu isso, mas Paulo aqui explica um pouco sobre isso. Ele diz que ele deve combater esse bom combate, versículo 19, com fé e boa consciência. Já encontramos essas palavras no capítulo 1? Sim. Versículo 5, ele falou sobre o amor, a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Contraste entre Timóteo e aqueles que estavam desviando as pessoas da fé. E para ilustrar esse contraste, ele fala ainda sobre o naufrágio de alguns. Final do versículo 19, ele fala sobre alguns que, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então aqui o contraste com Timóteo, no bom combate dele, são esses exemplos: Himeneu, Alexandre e pessoas desse tipo que fizeram naufrágio da fé. A consequência aqui de uma consciência corrompida. A sua consciência é a coisa preciosa. A consciência treinada pela palavra de Deus, ensinada, sensível ao pecado, é uma das maiores defesas que nós temos nesse combate. E quando deixamos a consciência ser corrompida, que não dói mais o pecado, perdemos essa sensibilidade, aí caímos, como aconteceu com esses dois aqui, Himeneu e Alexandre. Paulo usa uma expressão aqui no versículo 20 que aparece só mais uma vez na Bíblia toda. Ele fala de entregar a Satanás. Onde mais que ele fala isso? Livro, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Quando ele falou do homem que estava praticando imoralidade com a mulher do pai dele, e disse: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A ideia de destruir a carne é a mesma coisa que ele fala aqui do versículo 20, um castigo que ensina a não blasfemar, nesse caso aqui, a não praticar imoralidade, no caso de 1 Coríntios capítulo 5. A ideia de entregar a Satanás é de pegar essa pessoa que está tentando viver com um pé no reino de Cristo e outro pé no reino do diabo, e não quer tomar uma decisão, tira o pé que está no reino de Cristo, entregue a Satanás, deixe no mundo, para perceber que isso nunca vai satisfazer, para aprender que estava errado praticar imoralidade ou blasfêmia ou qualquer outro pecado que fosse, com a esperança que a pessoa vai voltar. Paulo tinha essa esperança em 1 Coríntios 5, da pessoa se arrepender. Ele mostra essa esperança aqui, para eles aprenderem a não mais blasfemarem e voltarem. E quando nós hoje, seguindo as instruções do Novo Testamento, entregamos a Satanás aquele irmão que persiste no pecado, é com desejo de salvar a alma, que ele vai se arrepender e voltar para o Senhor. Garantia disso nós não temos. Alguém sabe se Himeneu e Alexandre se arrependeram? Não sabemos. Mas foi o desejo de Paulo, a vontade dele de trazer de volta esses irmãos. Sobre Himeneu e Alexandre, tem outros versículos que usam os mesmos nomes. Não temos certeza se são os mesmos, embora, especialmente quando fala sobre Himeneu, 2 Timóteo capítulo 2, começando no versículo 16, Paulo disse: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, Himeneu e mais outro, neste caso. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. E sobre Alexandre, em 2 Timóteo 4, versículo 14, aparece também uma citação de um homem chamado de Alexandre, talvez o mesmo citado aqui. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Se é o mesmo Alexandre ou não, não temos como afirmar, mas ele continua avisando Timóteo sobre o perigo deste homem. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Se eram as mesmas pessoas ou não, não temos como afirmar com certeza. Temos poucas informações para isso. Mas que mostraram as mesmas atitudes de resistir à palavra de Deus, de fazer naufrágio da fé, sim, obviamente esses outros também eram infiéis nesse sentido. Resumindo, 1 Timóteo capítulo 1, a saudação de Paulo, versículos 1 e 2, a missão de Timóteo, que foi deixado em Éfeso, do versículo 3 a 11, a responsabilidade e a missão de Paulo, versículo 12 a 17, e o bom combate de Timóteo, versículo 18 a 20. É isso que nós encontramos no capítulo 1. Antes de encerrar, eu quero mencionar algumas coisas para reflexão, para aplicação em nossa própria vida. O perigo de confiantes afirmações sem base na verdade revelada. O que ele comentou, especialmente versículos 6 e 7, de pessoas eloquentes que afirmam coisas que não vêm da verdade revelada por Deus. A perspectiva correta sobre a lei do Antigo Testamento é evitando os extremos de jogar fora totalmente ou de viver submisso à lei, que são dois extremos errados, mas a lei tem um valor e que devemos estudar por esse motivo. O poder de Deus para salvar os piores de pecadores. Se Paulo foi salvo, eu também posso ser, e você também pode ser. A importância do amor de coração puro, de consciência boa e da fé sem hipocrisia. Atitudes do coração que determinam nossa aceitação ou rejeição da palavra. E por último, nesse mundo tolerante em que nós vivemos, nós todos precisamos entender que somos soldados em guerra e que nós estamos na luta para nossa própria sobrevivência e para defender a vontade de Deus revelada para todos nós.